Salve, povo! A gente do GCN vai liberar ao longo desse ano algumas aulas quinzenais sobre alguns assuntos que são importantes para o Enem. A gente vai começar esta aula falando sobre um ponto que é fundamental no Enem. A diferença entre como é que os conteúdos são vistos em aulas tradicionais e como de fato eles são avaliados na prova do Enem, que é baseada em habilidades e competências. Então acompanha com a gente essa sequência de aulas. Primeira coisa que a gente vai avaliar é uma situação que a gente vai colocar para vocês. Em todas essas sequências de aulas, a gente vai avaliar um conteúdo e vai ver como é que esse conteúdo é apresentado em três habilidades diferentes. Vamos tentar identificar o que faz com que uma questão seja de determinada habilidade, qual é a relevância da habilidade na hora de a gente olhar a questão e tentar resolver a questão e até tentar ver ali a resolução da questão em si. Então tenta acompanhar comigo. O nosso ponto principal, o nosso ponto de partida para tentar ver essa relação entre conteúdos e habilidades é pensar em alguns pontos principais. O que a gente quer avaliar nessas três habilidades são três questões sobre um mesmo conteúdo. Só que a gente quer pegar esse conteúdo visto de formas diferentes nas habilidades que o Enem cobra. Ou seja, não é a mesma forma, o mesmo jeito que todas as questões vão ser apresentadas para nós. Não são todos os pontos que são relevantes, porque habilidades diferentes vão avaliar obrigatoriamente coisas diferentes. São pontos de atenção diferentes sobre um determinado conteúdo que acabam sendo mais importantes. Por isso que é bom a gente saber que, mesmo que a gente tenha um determinado conteúdo, ele não vai aparecer só de uma vez no Enem. E é por isso que muitas vezes a gente não entende como uma questão pode aparecer no Enem. Em que a gente lê a questão e não sabe o que de fato ela está perguntando. Porque, em geral, a gente acaba estudando muito mais só os conteúdos, sem se preocupar com essas habilidades. Ponto-chave é que a prova do Enem ela é feita, ela é montada sobre uma matriz de habilidades. E a gente precisa conhecer como essas habilidades são descritas, para a gente saber quais são os níveis de dificuldade das questões, como são as perguntas que podem ser colocadas para nós e também quais são os pontos focais que a gente tem, qual é a atenção que a gente tem que dar para cada determinado assunto. Para o nosso ponto em especial, é que não basta a gente só decorar alguns assuntos para poder ir bem numa prova. Não é simplesmente substituir números em uma equação para conseguir resolver as questões do Enem. Isso até pode funcionar muito bem para provas tradicionais, para provas de vestibulares tradicionais. Mas quando a gente está falando numa prova do Enem, isso não vai ser suficiente. A gente precisa ir além. Então, o que eu quero colocar aqui é um primeiro conteúdo para a gente avaliar para essas habilidades. O que eu quero ver é o conteúdo de calorimetria, é um dos assuntos que mais aparecem nas provas do Enem. Nessa parte daqui, nota que quando a gente está vendo calorimetria na escola, dentro de física, tem alguns pontos-chave ali que os professores comentam ou que aparecem nos livros uma hora ou outra. Primeira coisa que costuma aparecer é que um corpo ele pode receber ou perder calor. A segunda coisa que a gente tem é que o fato que quando um corpo ele ganha ou perde energia na forma de calor, ele pode mudar de temperatura. E a gente consegue calcular esse calor por uma equação. E é esse o ponto principal quando a gente está vendo uma aula tradicional ou está tentando avaliar algo para um vestibular mais tradicional. Eu quero pegar um conjunto de valores, substituir nessa equação e resolver. Ou saber o que significa cada um dos termos, ter um calor específico grande, calor específico pequeno. Isso já é suficiente para provas tradicionais. Ah, mas e se um corpo ele não mudar de temperatura? Se um corpo não muda de temperatura, ele pode mudar o estado físico dele. Aí eu consigo calcular essa quantidade de calor também. Enquanto que o calor que é calculado para uma mudança de temperatura, esse calor sensível, ele está associado com massa, calor específico e variação de temperatura. Para uma mudança de estado físico, ele está associado com a massa e com o calor latente. São cálculos distintos para situações físicas diferentes. Mas, em geral, em aulas tradicionais, só se está interessado em calcular isso. O máximo que se pode ver é o fato de que se eu pego dois corpos quaisquer e coloco eles em contato térmico de alguma forma, eles vão trocar energia na forma de calor.
alguém perde energia na forma de calor, alguém ganha energia na forma de calor, até que o sistema, o conjunto, entre em equilíbrio térmico. Isso é o que a gente está tentando avaliar aqui. O conteúdo não muda. O fato de que a prova avalia habilidades não significa que o conteúdo não é importante. Significa que a gente quer dar um sentido para esse conteúdo. Para que esse conteúdo é importante? O que eu preciso prestar atenção neste conteúdo? O que é relevante para esse conteúdo? É esse o ponto-chave da prova que é montada por competências e habilidades. Então tenta acompanhar comigo aqui algumas questões relacionadas com esse conteúdo, com calorimetria. Em um primeiro momento, antes da gente tentar resolver essas questões, o que eu quero é que tu olhe a estrutura dessa questão. As questões do Enem, elas têm uma estrutura bem definida, que essa não muda de habilidade para habilidade. Eu tenho um texto base da minha questão e este texto base, ele vai ser lá um parágrafo. Eu tenho uma frase curta que corresponde ao comando, à pergunta da questão. E eu tenho as alternativas que vão incluir aí o meu gabarito e as respostas incorretas. O ponto é que toda a informação necessária para resolver a questão tem que estar contida no texto base. Tem que estar nesse parágrafo. Tudo que eu preciso tem que estar ali. Esse texto base ele vai fornecer para nós, junto com o comando, qual é a habilidade avaliada, quais são as informações necessárias para responder a pergunta do comando. Isso é o que ele tem que apresentar. Eu tenho que saber, a partir do texto, qual é o conteúdo que eu estou trabalhando. Eu tenho que conseguir avaliar, a partir do texto, qual é a habilidade que eu tenho. Porque habilidades diferentes vão ter níveis de dificuldade diferentes e isso vai fazer tu pontuar mais ou menos no final das contas. Eu tenho destacado aqui uma parte específica do texto, e é só essa que eu vou ler por enquanto. Nota que ele está falando ali no finalzinho do texto base. Para sua frustração, ao final do processo, eles se mostram encharcados de óleo e sem crocância. Se a gente tentar relacionar isso com alguma habilidade, tem alguma habilidade que fale sobre encharcado de óleo, crocância? Não. Mas nota que eu tenho ali para sua frustração. A pessoa ficou frustrada. Quer dizer que foi contra aquilo que ela acreditava. E é esse o ponto principal. Aquilo que ela observou no meio do texto não foi de acordo com o que ela esperava. Isso gerou uma certa frustração. Isso está associado com uma habilidade específica. A habilidade que a gente tem é a habilidade 3. A habilidade 3 do Enem pede para a gente confrontar interpretações baseadas no senso comum, o que a pessoa acreditava e esperava, com habilidade, com interpretações baseadas em conhecimento científico, o que de fato aconteceu, uma explicação científica para aquilo que aconteceu. Isso sempre está descrito de alguma forma, não exatamente com as mesmas palavras, nas questões que a gente observa para o Enem. Nesse caso, veio em ponto ali da frustração que a pessoa sentiu ao observar a situação. Isso é o que a gente quer avaliar. Habilidade 3 é uma habilidade que geralmente tem um nível de dificuldade muito baixo. São questões que, como eu quero confrontar ideias, são questões teóricas. Eu não tenho que calcular nada nelas. Então são questões que vão ser mais simples. Eu preciso saber o conteúdo. Eu preciso saber conhecimento científico, senão eu não consigo resolver essa questão. Quer dizer, o conhecimento científico, os conteúdos associados, eles não deixam de existir pelo fato de que a questão está avaliando uma habilidade. A habilidade só está dando um sentido para isso. Para que serve esse conteúdo? Serve para eu comparar ele com aquilo que eu acreditava antes de saber o conteúdo. Se eu não tenho pleno domínio do conteúdo, mas eu preciso ter domínio para poder resolver a questão. Agora, se eu quero fazer essa comparação entre o que a pessoa sabe e não sabe, sobre a parte de conhecimento científico, sobre o senso comum que ela esperava e aquilo que aconteceu, aí a gente pode resolver a questão. Então, vamos ler a questão agora por completo, começando sempre pelo meu comando. Então, a pergunta da questão: as unidades ficaram fora da aparência desejada em razão de quê? Bom, e aí a gente tem o texto base, então. A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente 170 graus Celsius.
Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-se crocante, tá? Tornando essa superfície crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela de óleo a 170 graus, que é a temperatura que eu preciso ter para ter a crocância, cujo volume é suficiente para cobrir todas essas unidades, todos os pedaços de frango. Mas, para sua frustração, ao final do processo, eles se mostraram encharcados de óleo e sem crocância. Então, o que aconteceu? Eu peguei um óleo que está na temperatura adequada, joguei o meu frango congelado lá dentro e ele não ficou crocante. Ele precisava de 170 graus para ficar crocante. O óleo estava a 170 graus. Só que nota que quando a gente mistura dois objetos a temperaturas diferentes, eles trocam energia entre si. O que significa que, obrigatoriamente, o óleo vai perder energia na forma de calor e vai reduzir a temperatura, e esses pedaços de frango vão ganhar energia na forma de calor, vão aumentar de temperatura, vão acabar fazendo esse processo de descongelar e fritar. Então, eu estou buscando entre as alternativas esse ponto, que eu não vou ter o óleo, depois que eu colocar todo o conteúdo do pacote, aos 170 graus. Essa temperatura vai ser menor. É isso que eu deveria analisar aqui comparando conhecimento científico, a parte de que eu conheço, eu sei que misturar objetos a temperaturas diferentes faz com que eles troquem energia na forma de calor, com aquilo que eu esperava. Simplesmente ter óleo a 170 graus já é suficiente para ficar crocante. Vamos buscar isso nas alternativas. Na letra A, o que é dito? A evaporação parcial do óleo. Não, não é esse o ponto. O óleo vai ficar mais frio. Na letra B, a diminuição da temperatura do óleo. Na letra C, a desidratação excessiva das unidades. Na letra D, a barreira térmica causada pelo empanamento. E na última, a ausência de proteínas e carboidratos nas unidades. Nota que o que acaba acontecendo cientificamente aqui é que eu vou ter uma diminuição na temperatura desse óleo. É isso que vai acontecer. Não tem outros fatores aqui que eu deva levar em consideração para não ter ficado crocante, que não essa troca de energia entre os meus dois objetos que estão compondo essa minha mistura, esse meu sistema, óleo e frango, frango que vai ser frito. Isso é uma questão da habilidade 3. Eu preciso confrontar esse conhecimento. Essa é uma habilidade que tem um nível de dificuldade fácil e eu preciso saber resolver elas. Então, no final das contas, identificar a habilidade não faz com que eu só saiba resolver a questão, porque eu preciso saber conteúdos. Mas identificar a habilidade é útil para eu avaliar quais questões valem a pena eu me dedicar mais na hora da prova e também servem para eu saber o que eu tenho que prestar atenção enquanto eu estiver estudando antes da prova. Quais são os pontos-chave que eu devo levar em consideração aqui? Nesse caso, é ter um conhecimento sólido e comparar com aquilo que eu acreditava antes de não ter estudado sobre o assunto para alguma aplicação cotidiana. Vamos seguir adiante porque a gente viu só uma questão que envolve uma habilidade de um conteúdo. Mas a gente tem que ver 3 habilidades diferentes para o mesmo conteúdo. Se a gente pegar agora uma outra questão, diferente daquela primeira, o que eu tenho para essa questão daqui? De novo, eu tenho a mesma estrutura. Eu tenho um parágrafo que corresponde ao meu texto base da questão, que tem que ter contido todos os meus dados, todas as minhas informações para resolver a questão. Eu tenho o comando da questão, a pergunta sendo feita e as alternativas. Eu quero, de novo, só destacar o que eu deixei marcado na questão. O que a questão fala? Utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada de vapor de água, uma saída de água líquida em equilíbrio com o vapor. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se. O que ele está fazendo, no final das contas, nessa sequência de frases? O que ele está falando é explicar o funcionamento de um determinado objeto, de um determinado instrumento. Nesse caso, desse tacho. Se ele está tentando explicar como é que funciona esse tacho, com qual habilidade eu posso relacionar?
Eu posso relacionar isso com a habilidade 6. A habilidade 6 pede o que para gente? Pede para a gente relacionar informações que estão contidas em manual, para a gente conseguir compreender manual de instalação ou de utilização. Nesse caso, eu quero utilizar esse tal de tacho, tá? Para eu conseguir utilizar aparelhos que sejam ali sistemas tecnológicos. A habilidade 6 é uma habilidade que, em geral, ela está relacionada ou com algum conhecimento de termodinâmica ou com algum conhecimento de eletrodinâmica. São os tópicos mais comuns nessa habilidade. Ela não é uma habilidade fácil. Ela é uma habilidade, geralmente, com um nível de dificuldade médio para difícil. E o que eu preciso conseguir relacionar aqui? As informações que estão sendo dadas. Eu tenho que entender como é que eu vou usar essas informações desses manuais para conseguir responder a minha questão, para conseguir responder o meu comando. Então é importante eu conseguir relacionar todas as informações, todos os valores que eu tenho, ou todas as informações textuais que eu tenha no meio da questão. Essa questão ela pode ser tanto questões teóricas, quanto podem ser questões que sejam de cálculo, porque eu posso relacionar as questões, eu posso relacionar essas informações de forma conceitual, ou eu posso fazer um cálculo ao relacionar determinadas grandezas. Pode ser qualquer um dos dois casos aqui. Se a gente for tentar resolver a partir disso, quer dizer, eu quero relacionar essas informações, ver a importância delas, o que, que tem que eu tenho, o que, que tem que ser útil dessas informações, como é que a gente faz? Então, vamos ver de novo a questão, lendo agora a partir do meu comando. No comando é dito: no processo de concentração do produto é utilizada energia proveniente da onde? Da onde vem a energia? Tá, vamos ver o que ele está me descrevendo no texto base. E no texto base ele diz: em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada de vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com o vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e consequente concentração do produto. Ele está perguntando de onde vem essa energia. E ele fala liberação, liberando energia lá na minha frase. E essa parte onde ele aparece liberação de energia, liberando energia, ele diz: ao passar pela parte oca do tacho, o vapor transforma-se em líquido. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um vapor a 120 graus e eu quero que ele se transforme em líquido. A qual temperatura? 100 graus, ele disse no meio do texto, toda a informação tem que estar contida no texto base. Então eu quero fazer um vapor sair de 120 e chegar em água a 100. O que tem que acontecer com este vapor? Primeira coisa, o vapor não vira água automaticamente a 120 graus. A nível do mar, eu preciso que esse vapor chegue a 100 graus para ele virar água. Então, o primeiro processo é eu esfriar esse vapor. Eu preciso resfriar ele. Preciso fazer com que ele saia de 120 e vá para 100 graus Celsius. Segundo fator que eu preciso aqui levar em consideração. Eu preciso fazer com que este vapor vire água líquida. Então eu tenho que ter aqui uma quantidade de energia associada com um calor sensível, mudança de temperatura, e uma quantidade de calor associada com um calor latente, mudança de estado físico. São duas liberações de energia, ou uma liberação de energia em duas etapas diferentes aqui. Então, de onde é que está vindo essa energia? Desses dois processos que o vapor está passando. Ao passar por esses processos, ele libera energia para concentrar o que está dentro do tacho. E aí eu tenho que buscar isso nas alternativas. Na letra A, o que é dito? Somente o calor latente de vaporização? Não, porque eu tenho que fazer com que este vapor vire líquido, então ele não vai vaporizar. E eu tenho que fazer com que ele também esfrie. Na letra B, somente o calor latente de condensação? Condensação já é um pouco melhor, porque é fazer o vapor virar líquido, mas ele também tem que esfriar. Na letra C, do calor sensível e do calor latente de vaporização. É o calor sensível associado com essa mudança de temperatura, mas não é vaporização o processo. O processo é
condensação, vapor virar líquido. Na letra D, do calor sensível e do calor latente de condensação. Isso é o que a gente está buscando como resposta. É esse o processo que vai liberar a energia. Esse vapor a 120 graus, reduzir a temperatura e depois mudar o estado físico para ficar em equilíbrio a 100 graus Celsius. E o que eu tenho na letra E? Do calor latente de condensação e o latente de vaporização. Não, não é isso que está liberando a energia. Apesar de eu ter uma certa vaporização, que seria o que está dentro do tacho, não é isso que está liberando energia. Essa parte da vaporização, de eu vou concentrar o que está dentro do tacho, na verdade está recebendo energia para poder fazer esse processo de converter, liberar energia na forma de vapor, o que está dentro do tacho, evaporar. Então não é esse o ponto. Quem libera energia é esse vapor a 120, que vai virar água a 100 graus. Nota que a questão envolvendo a habilidade 6, ela tem um nível de dificuldade maior e obrigatoriamente ela está associada com a explicação de algum equipamento. Eu quero explicar como algo funciona e usar as informações de como essa coisa funciona para tentar resolver a minha questão, resolver o que está sendo pedido no comando, relacionar essas informações, tudo que foi descrito, explicando o funcionamento do equipamento, para poder resolver a questão. Vamos para a nossa última habilidade. Mesmo conteúdo, a gente ainda está dentro de calorimetria. Só que agora o texto é completamente diferente. Olha o que eu tenho nessa questão. É uma questão bem maior. Eu tenho para essa parte uma parte envolvendo uma tabela com valores. E eu tenho duas partes de texto distintas ali com um monte de números. E de novo, eu só estou interessado naquilo que eu destaquei. Porque o que a gente quer fazer? Identificar qual é a habilidade que eu consigo associar com este texto. Olha o que é dito ali naquela parte. Uma amostra de 0,5 gramas de um alimento indeterminado a um dos estudantes realizou o procedimento experimental, colocou 4 gramas de água em um tubo de ensaio, mediu a temperatura, encontrou tantos graus, em seguida queimou o alimento que ele recebeu embaixo do tubo de ensaio, elevou a temperatura dessa água do tubo de ensaio para tanto. Ele está te descrevendo um processo científico aqui, um experimento. Ele está te descrevendo coisas que levam a gente a avaliar energia. Porque eu estou queimando alguma coisa, aquecendo alguma coisa. Eu estou tentando calcular algo. Se eu estou tentando fazer isso, nota que eu estou usando a energia. Eu estou usando a energia da queima desse alimento desconhecido para realizar algum processo. Qual processo eu quero realizar aqui? Esquentar essa quantidade de água que está sendo descrita ali no texto. Então eu estou tentando avaliar que uso eu faço dessas quantidades de energia. Se a gente for relacionar isso com uma determinada habilidade, com o que a gente pode associar? Com a habilidade 21. A habilidade 21 pede para a gente usar leis físicas, ou seja, leis, uma equação, uma relação matemática e às vezes conceitual entre determinadas grandezas para eu conseguir interpretar ou conseguir descrever, tentar prever o comportamento de algum tipo de sistema. Nesse caso da habilidade 21, eu quero usar leis da física para conseguir interpretar ali alguns processos naturais dentro da termodinâmica ou do eletromagnetismo. Aqui a gente está dentro da termodinâmica. Eu quero esquentar a água para usar a energia dessa água para alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando usar uma lei. Eu quero calcular isso. Porque ele me deu valores para isso. Eu quero calcular e achar um número associado com a energia que eu gastei, a energia que eu usei para fazer esse processo como um todo. O que corresponde à habilidade 21. Completamente diferente das anteriores. Um nível de dificuldade maior que as anteriores. Se a gente for resolver essa questão, vamos ler agora toda a minha questão, começando sempre pela parte que a gente tem do comando. O que é dito lá na questão? Qual alimento do quadro o estudante recebeu do professor? Certo, eu tenho uma tabela com os alimentos de 1 a 5 e valores de calores de combustão. Quanta energia ele libera, quantas calorias ele libera para cada grama de alimento. Tá? Então, se eu tiver 1 grama de alimento, eu vou ter 15
calorias no alimento 1. Eu vou ter 120 calorias no alimento 2, eu vou ter 160 no alimento 3 e assim por diante, para 1 grama de alimento. Aí o texto base para nós. Com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para outro, um professor solicitou aos seus alunos que determinassem o calor de combustão de alguns alimentos e, para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Posteriormente, entregou uma amostra de 0,5 gramas de alimento indeterminado a um dos estudantes, que realizou o seguinte procedimento experimental. Ele colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio e mediu a temperatura, encontrando 20 graus Celsius. Em seguida, o estudante queimou o alimento recebido abaixo do tubo de ensaio contendo água, que elevou a temperatura para 50 graus. Foi de 20 para 50 graus essa quantidade de água. Considerando que nas condições do experimento a perda de calor para o ambiente é desprezível e que o calor específico da água e sua densidade são, então é 1 caloria grama grau Celsius para água e 1 grama por ml para água. Então vamos começar com essa parte da densidade. Nota que se ele me diz ali que eu tenho 1 grama por ml, o que isso significa? 1 ml de água corresponde a 1 grama de água. Então, se eu tenho o equivalente a 4 ml de água, isso significa que eu tenho 4 gramas de água, a mesma quantidade. Agora, eu preciso, para resolver, obrigatoriamente usar uma parte de conteúdo. O que eu vou usar aqui? Cálculos de quantidades de calor. Eu quero ver quanta energia é necessária eu fornecer para a água para que eu consiga esquentar ela. Então a gente vai calcular aqui uma quantidade de calor sensível, massa daquilo que é aquecido, a água, calor específico daquilo que é aquecido, a água, e a variação de temperatura sofrida por aquilo que é aquecido, a água. Essa quantidade de energia total que eu preciso vai ser quanto? As 4 gramas que eu aqueci, o calor específico da água, que é 1, e a minha variação de temperatura. A água atingiu 50, partindo de 20 graus. Bom, vamos calcular isso. Eu tenho 4 vezes 30. Isso vão ser o equivalente a 120 calorias necessárias para eu conseguir obter esta água quente. Só que aí vem um detalhe. Da onde é que está vindo essas 120 calorias? Essas 120 calorias vêm do calor de combustão, vêm do meu alimento. Eu queimar esse alimento. Só que nota que para os alimentos eu tenho lá um valor de caloria por grama e eu tenho só meia grama lá. Então, o que o alimento 1 faz? Ele me dá 15 calorias para 1 grama. Então, a gente pode dizer que em 0,5 gramas de alimento, quanto que eu vou ter em calorias fornecida? Eu vou ter o equivalente a 7,5 calorias. É isso que ele fornece. Não é esse 120. Se eu pegar os mesmos 0,5 gramas para o segundo alimento, quanto que ele vai fornecer? 1 grama fornece 120. Meio grama fornece metade disso. Fornece 60 calorias. Não é o segundo alimento. Se a gente pegar o terceiro alimento, quanto que meio grama fornece? Metade desse valor, 80 calorias. O quarto alimento, metade do valor, 120 calorias. O quinto alimento, metade desse valor, 200 calorias. Esses são os valores de energia que eles fornecem para meia grama, já que na tabela ele está dizendo que esse é o valor por grama. Então, qual é a nossa resposta? Se eu preciso de 120 calorias ao queimar meio grama de alimento, eu preciso usar o alimento que está numerado como sendo o número 4, que para 1 grama fornecem 240 calorias. Nota que um mesmo conteúdo, a parte de calorimetria, pode ser avaliada de diferentes formas no Enem. Eu posso ter cálculo, posso ter teoria, posso ter pontos ali de interesse diferentes. Posso ter comandos diferentes.
E essa é a ideia das habilidades. As habilidades vão servir para eu conseguir identificar o que é mais importante de eu avaliar na hora de estudar um determinado assunto e servem para eu avaliar quais vão ser as questões mais fáceis ou mais difíceis, dependendo da habilidade que a gente tem nas mãos, da questão que a gente vai resolver. Elas tendem a ser mais fáceis, elas tendem a ser mais difíceis. Então, isso é uma forma da gente selecionar o que é mais importante resolver na hora da prova. Essa não é a única aula que a gente vai ter sobre este ponto. Esse ponto ainda, essa sequência de aulas ainda de um conteúdo e 3 habilidades, a gente segue nas próximas semanas. Então continua acompanhando a gente nessa sequência de aulas que a gente vai ter ao longo desse ano. E bons estudos!